Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso culto racional Palavra do Senhor. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Um culto em que nos dedicamos e nos consagramos a Deus. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1, versículos 4 ao 10. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 4 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é hora de falar com Deus. É hora de ouvir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ó eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença, neste culto racional, Palavra do Senhor. Um culto que nos dedicamos e nos consagramos ao Senhor. Portanto, estamos aqui, ó Deus, na Tua presença, para ouvir a Tua palavra. Palavra que nos traz salvação da condenação eterna. Palavra que nos eleva espiritualmente, especialmente em nossa maturidade cristã. Palavra que nos traz alegria, ânimo, fortaleza espiritual. Ó Senhor, fala conosco poderosamente, porque estamos aqui dispostos a ouvir os Teus ensinamentos, mas não só isso, Senhor, como também praticar a santidade que há em Ti. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso culto racional de hoje tem como título
Retratos do Senhor. Vou repetir. O tema do nosso sermão de hoje tem como título Retratos do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreveu nesta primeira carta aos Tessalonicenses, em seu início, especificamente no capítulo 1, a ação de graças por ser o povo de Tessalônica uma bênção para o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, ele afirma com muita ênfase que Deus ama aos Tessalonicenses e o que o Senhor os escolheu de forma muito especial. Esta escolha pessoal, ela perpassa pela dimensão espiritual da salvação da condenação eterna. E isto Deus fez por amor. Saiba que Deus também te escolheu e que Ele te ama demais. Grave isso em seu coração. Eu repito, Deus te escolheu e que Ele te ama demais. Então, neste sentido, você é muito especial para Deus, porque Ele fez uma escolha pessoal e fez esta escolha na base do amor. Jesus te ama. Grave isso na sua mente, no seu coração, na sua alma. Jesus te ama e te escolheu de uma forma muito especial. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 15, versículo 16, diz assim: vocês não me escolheram. Isso aqui é Jesus falando. Mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Jesus te escolheu para produzir bons frutos. E aqui nós estamos nos referindo a produzir boas obras em sua vida, a produzir coisas que agradam a Deus, a produzir para o bem-estar do próximo, a produzir frutos que venham a colocar no coração de Deus a alegria de tê-lo como filho ou filha de Deus. Na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 16, diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. E confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Observe aqui que promessa maravilhosa. Primeiro ponto, como nós já falamos, Deus te escolheu. Na base do amor. Do amor de quem? Do amor de Deus. E se nós permanecemos neste amor, significa, neste amor de Deus, significa que Deus permanece em nós. Portanto, aí nós temos um convite para nos colocarmos em comunhão plena com Deus, para nos colocarmos permanecendo
no amor de Deus, porque Deus é amor. Hoje eu estou aqui a lhe apresentar o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da salvação. E este Evangelho da salvação, ele não está sendo apresentado aqui por palavras de sabedoria humana. É Jesus, é o Espírito Santo que está falando com você. É pela autoridade, pelo poder do Espírito Santo. Porque eu quero e desejo de coração que você saiba de uma coisa. Não importa o que você esteja hoje a viver, seja que experiência for, mas Jesus é a solução para a sua vida. Eu vou repetir de novo a mensagem do Senhor, especialmente para você. Jesus é a solução para a sua vida. E por isso, porque Jesus é a solução para a nossa vida, sejamos imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo, neste texto base do sermão que nós lemos, ele reconhece que os tessalonicenses se tornaram a imagem e semelhança de Cristo em seu caráter. Isto é, os tessalonicenses, ao aprender as doutrinas cristãs, eles resolveram praticar, não só no sentido comportamental, como no sentido ético e também no sentido espiritual, o que Cristo é em pessoa. Resolveram pensar como Cristo pensa. Resolveram realizar as obras como Cristo faz. Resolveram falar como Cristo fala. E é neste sentido, é nesta jornada espiritual da prática da santidade que os cristãos de Tessalônica lutaram, apesar dos sofrimentos, das tribulações, das aflições, apesar dos empecilhos de toda e qualquer ordem, eles lutaram, enfrentaram para a condição de serem como Cristo é nas suas qualidades morais. E assim venceram para serem semelhantes a Cristo, garantindo o mais alto nível de santidade, isto é, separados do pecado e consagrados a Deus. Ser santo, no sentido bíblico, é cada vez mais se separar do pecado e se consagrar a Deus. E assim chegaremos a um alto nível de santidade e assim chegaremos a ser a imagem e semelhança de Deus. E assim chegaremos a ser imitadores de Deus. E assim chegaremos a ser santo, como Deus é santo. E por fim, chegaremos à salvação e à vida eterna. É simples assim. Por outro lado, se eu sou entrelaçado pelo pecado e pratico a pecaminosidade de forma permanente na minha vida, eu me afasto desta imagem e semelhança de Deus.
eu me afasto deste caráter santo do Senhor Jesus. E por conseguinte, me aproximo da condenação eterna. Me aproximo da morte eterna. Portanto, sejamos imitadores de Cristo, porque este é o caminho para uma restauração, para uma transformação, para uma mudança de vida. Hoje eu estou aqui para te dizer: seja semelhante a Cristo, pois isto é perfeitamente possível quando a nossa vida é presidida pelo Espírito Santo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 1 ao 2, diz assim a palavra do Senhor: tornem-se meus imitadores, aqui é o apóstolo Paulo falando, como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Porque você pode pensar: é impossível imitar Cristo, santo, o Deus do universo. Não, não é. O apóstolo Paulo prova isso aqui. Quando ele, com ousadia, ele diz: tornem-se meus imitadores como eu sou imitador de Cristo, em seu caráter. Ou seja, no caráter de Cristo. E, portanto, é possível. Basta-se a chegar-se ao trono de Deus. Basta isso. O apóstolo Paulo, ele nos conclama a sermos imitadores de Cristo, como ele é imitador do Senhor, como já mencionei. E esta imitação, ela perpassa primeiramente pelas virtudes do caráter de Cristo, como também já mencionei. Ou seja, temos que ter o caráter de Cristo em nossa natureza humana, para sermos com mais ênfase a sua imagem e semelhança. Pois afinal, Cristo, o Filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Assumiu um corpo humano em sua natureza e sua essência, com uma exceção: Jesus não tem pecado. E por isso nós temos que ter o caráter de Cristo, porque nós somos pecadores, porque nós precisamos do perdão de nossos pecados, porque nós precisamos da salvação da condenação eterna. E o que é a condenação eterna? É viver eternamente separado de Deus, porque precisamos da vida eterna. E por isso, de uma forma mais simples, essa mensagem de hoje, do nosso culto racional, palavra do Senhor, nos mostra que temos que ser retratos do Senhor. Isto quer dizer que, ao olharmos para um espelho, vejamos a imagem e semelhança de Cristo neste espelho, em nosso ser. Mas vamos falar aqui um pouco deste caráter de Jesus, para você perceber como escolhido de Deus, na base do amor divino, que é possível ter este caráter. Escolhi sob a orientação do Espírito Santo de Deus,
pelo menos aqui, 3 características importantes do caráter do Senhor Jesus. O primeiro, e aqui eu vou derivar 2 ou 2 virtudes, como a mansidão e a humildade. Jesus proferiu em voz solene que ele é manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículos 25 ao 30, diz assim: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está aí o convite do Senhor, porque ele diz que escondeu esta revelação do Evangelho de Cristo dos sábios, dos cultos, no sentido daqueles que valorizam mais o saber humanístico do que a sabedoria divina, o conhecimento de Deus, as coisas espirituais. Tudo o que o Pai revelou ao Filho, Jesus nos ensinou. E ele faz um convite irrecusável, que agora é feito para você. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, para imitar a Cristo, seja manso e humilde de coração. Uma segunda virtude do caráter de Jesus é o amor. E a maior prova de amor a você e a mim e a toda a humanidade, diz a Bíblia, que Jesus deu esta maior prova de amor quando entregou a sua própria vida em sacrifício para salvar a humanidade em todas as gerações. Este é um texto que eu tenho como texto preferencial na Bíblia. Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 10, porque conta a nossa história. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vou repetir, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne,
seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, do julgamento final de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais preparou de antemão para que nós as praticássemos. Presta atenção nesse final do versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo. Ele é o teu Criador. Para fazermos o que? Boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. É exatamente essa condição de ser retratos do Senhor, porque Jesus só pratica boas obras. Jesus só pratica o bem. E por fim, uma outra virtude do caráter de Cristo, além da mansidão e humildade, do amor, é a disposição de servir. Jesus proferiu em voz solene que ele veio para servir e não ser servido. Mateus capítulo 20, versículo 26 ao 28 diz: não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Portanto, para ser imitador de Cristo, pratique estas virtudes, sob o presidir do Espírito Santo. Estas virtudes não devem ser praticadas de forma mecânica, nem de forma forçada, nem de forma artificial, nem de forma fingida, mas sob o presidir do Espírito Santo. Seja manso e humilde de coração. Pratique o amor divino e sempre tenha a disposição de servir a Deus e servir ao próximo. E neste sentido, você estará imitando a Cristo. Você estará sendo um retrato fiel do caráter do Senhor Jesus. Jesus é apresentado, sem exceção, em todos os livros da Bíblia, tendo como principais títulos, dentre outros, o de Criador, Redentor, Profeta, Sacerdote, Rei, Pastor e Juiz. A missão de Jesus foi a de salvar a humanidade de seus pecados pelo derramamento de seu precioso sangue na cruz do Calvário. Jesus morreu
e ao terceiro dia de sua morte ressuscitou, promovendo também a ressurreição dos pecadores, que somos nós. Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja santa e gloriosa, composta pelos salvos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, este texto base do sermão, ele termina a sua ação de graça pelos Tessalonicenses, dizendo-lhes que eles deixaram a adoração aos seus ídolos e se voltaram inteiramente para Deus, para servir a este Deus vivo e verdadeiro, esperando de forma garantida a consolidação da salvação e da vida eterna na vinda do Senhor Jesus. Há aqui uma promessa de que Jesus voltará a este planeta Terra para buscar os salvos em Cristo Jesus, para buscar os imitadores do Senhor Jesus, fiéis imitadores, verdadeiros imitadores, para viver eternamente com Ele. Jesus, Ele nos livra da condenação eterna, ou seja, Ele nos dá a condição de viver eternamente em comunhão com o Senhor e não separado de Deus. Jesus vem. Coloque isso no seu coração. Jesus vem. E por isso, seja imitador do Senhor. Retratos do Senhor. É isso que nós temos que ser, no nome de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículos 11 ao 13 diz: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Preste atenção nesta promessa. Eu vou ler de novo esse versículo 11. Venho em breve. Quem? Jesus. Retenha o que você tem. A salvação, a vida eterna. Para que ninguém tome a sua coroa, que é exatamente esta salvação, essa vida eterna com Deus. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entrega a tua vida a Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. E encerrando o nosso culto racional, eu vou ler este versículo final, lido em todos os cultos, que está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas
lhes serão acrescentadas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Shalom Adonai. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como sempre fazemos, te agradecemos pela palavra e pelos ensinos que o Senhor nos deu neste culto racional, Palavra do Senhor. Entendemos, Senhor, que temos que ser semelhantes a Ti em Teu caráter, um caráter ilibado, idôneo, irrepreensível. Temos que imitar o Teu ser, para que sejamos santos, separados do pecado e consagrados a Ti de forma integral. Por si só, Senhor, não podemos fazer isso. Precisamos do Teu Espírito presidindo a nossa vida. Precisamos, de forma integral, nos entregar a Ti, para que o Teu Espírito nos dê a instrução, a orientação, o discernimento, a capacidade de perceber essa dimensão sobrenatural e espiritual do reino de Deus. Eu te suplico agora, Senhor, por esta pessoa que ouviu esta palavra. Dá o discernimento, Senhor, o entendimento, para contemplar o Teu reino, para contemplar a salvação e a vida eterna. É assim, ó Deus, no nome de Jesus, que nós oramos com fé. Amém. Chegamos ao final do nosso culto racional, Palavra do Senhor. Bênçãos especiais para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.